lá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Isso mesmo, gente. Um joinha, compartilhe, comentários. A gente faz o programa. Se você quiser dar opinião, falar alguma coisa que você viveu com relação ao programa, você pode colocar aqui embaixo. E hoje vai dar muito pano para manga. Esse nosso programa de hoje é sobre um tema muito interessante, né? E que a gente não vai ficar só nesse programa não, viu, gente? Porque é um tema vasto, a gente ainda vai... Que a gente está com uma pessoa muito linda aqui, que é... Eu ainda vou falar, pegar vocês de surpresa, viu? Mas é a Nicole Carvalho. Muito obrigada, viu, Nicole? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é, Nicole, eu resolvi te cumprimentar antes de contar isso aqui, porque eu recebi, Victor, da Paty, um recadinho para você. Olá, Victor. Adoro você e sua família, adoro suas postagens. Sua família sou eu. Meu filho tem 10 anos, chama João Vitor, tem autismo de alto funcionamento. Este ano na escola está muito difícil. Crianças de 10 anos chamando ele de garoto estranho, feio, demente e paranormal. É inacreditável ver crianças tão impiedosas. Gostaria que você falasse um pouquinho de como foi para você a sua adolescência, essa fase na escola. E aí, Paty, a gente resolveu trazer alguém que entenda, né, desse contexto, que é a Nicole, e a gente vai falar sobre mediação escolar. Isso mesmo. Então, falando sobre... Nossa, uma pergunta mexe um pouco comigo, sabe? Eu vou confessar. Foi um período difícil, porque eu tava começando a tomar consciência de algumas coisas, que eu era diferente e que eu não percebia que eu estava me descobrindo. Isso foi muito difícil. E, além dessa questão de estar descobrindo o diferente, tem uma pressão pela socialização muito forte, que eu acho que nessa fase dele, acho que foi o mais difícil, porque eu tinha que me socializar, eu tinha que ter uma interação boa com as outras pessoas, e se eu não tivesse isso, parece que a culpa era minha, sabe? Sabe, Nicole? Parece que a culpa era minha, que eu como se eu fosse uma pessoa ruim, a ponto de os outros não gostarem de mim. E aí veio alguns sofrimentos que, infelizmente... tudo tem lado bom, né? Então hoje eu sou uma pessoa melhor por causa desses sofrimentos também. Mas acho que um pouquinho eu podia ter evitado. Viu? É isso aí. Então tá. Vamos começar então com a Nicole, Victor? Sim, Nicole. Muita gente se pergunta quando que é necessária a mediação escolar para o autista? Essa é uma pergunta muito importante e a gente tem sempre que refletir cada caso, porque não existe nenhuma receita de bolo. Eu acho que essa é a primeira coisa que é importante ser dita. Não existe fórmula, não existe nada que a gente possa definir já a priori sem conhecer o caso. Toda criança precisa de mediação? É uma pergunta que a gente precisa primeiro entender como é o contexto escolar em que a criança está inserida. Ela consegue compreender o que está acontecendo ao redor dela? Quais são as dificuldades que ela enfrenta nessa escola? Eu acho que a gente precisa primeiro buscar avaliar quais são os momentos, quais são as principais necessidades que essa criança precisa desenvolver para depois, na verdade, pensar se é necessário ou não uma mediação. Eu acho que, além da gente pensar se é ou não, uma pergunta muito legal é quando é, né? É o tempo inteiro? Durante a escola? É em toda a vida escolar? Eu fiquei super mexida com esse relato, na verdade, meu coração tá até apertado, assim, porque... Nós também. Eu achei muito triste, eu fico muito triste quando eu vejo esses relatos. E quando a gente escuta isso já num momento mais avançado da vida escolar dessas crianças e adolescentes, eu volto a pensar na importância, talvez, da presença do mediador no princípio da vida escolar. Justamente para que a criança comece a entender o que é exigido dela na escola, para depois, com o tempo, isso deixar de ser necessário, né? E você falou uma coisa muito importante, Victor. Eu tive a oportunidade de conviver com profissionais incríveis e uma equipe multidisciplinar é muito importante no trabalho do mediador. E a escola, e um desses profissionais que me formou, sempre me falava assim, que o coração das dificuldades do autismo
é justamente a interação e a comunicação social. Com certeza. E a escola é um ambiente que, por excelência, exige que a pessoa se comunique e interaja socialmente. Então, talvez é justamente aí nesse ponto que o mediador participa, né? Eu me lembrei de uma frase do Victor, lá atrás no Fundamental 1, parece-me. Ele falou assim, foi no Fundamental 2, quem colocou na cabeça dos professores que fazer trabalho em grupo é a melhor solução sempre? Quem falou isso com o educador? Essa é uma ótima pergunta, viu, Victor? Eu não sei não, sei quem pôs não. Eu não lembrava disso não, mas é a minha cara falar naquela época, pessoal, eu sempre tive uma análise muito grande das coisas e realmente me incomodava isso e às vezes tentar enquadrar todo mundo num padrão, né? Era realmente meio complicado. Pois é, Nicole, o Victor não teve mediação até o ensino médio, não porque não precisasse, ele precisou, mas não era bem assim. Quando eu falo que eu podia diminuir um pouco o meu sofrimento, talvez com a mediação, né, Nicole, eu teria diminuído. Ele tem agora na faculdade, mas é um patamar completamente diferente. Sim. Eu queria que você falasse como é que é o seu trabalho, como você desempenha esse trabalho como mediadora, a faixa de idade, para as mamães saberem aí como é que isso acontece e funciona. Bom, o trabalho que a gente desenvolve lá no UFMG, inclusive a gente está começando com um projeto de mediação escolar lá, no mesmo laboratório da Giane, que veio aqui dar uma entrevista sobre inteligência, né, que é o LEAD. E a faixa etária que a gente costuma a trabalhar lá na faculdade é justamente esses primeiros momentos da escolarização. Então, de 1 a 5 anos, de 1 a 4, e geralmente é nesse princípio da vida escolar que a gente atua principalmente. O trabalho com mediação, primeiro, não tem receita de bolo, né? Eu vou repetir isso várias vezes aqui. Mas é sempre importante. Mas não tem, desiste. Não tem jeito, né, Victor? Mas é importante que a gente primeiro observe. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando entra em uma sala de aula é observar, né? Observar os pares, observar os coleguinhas. O que as crianças fazem na sala de aula, né? O que elas fazem quando a professora fala algo? Com que elas brincam? Como elas brincam entre si? E aí, a partir disso, a gente também precisa começar a observar o que a outra criança que a gente está indo acompanhar está fazendo. Enquanto eles estão brincando, o que essa outra criança está fazendo, né? A criança que está no espectro. Ela fica quietinha, observando? Ela tenta interagir? E aí, a partir disso, a gente começa a criar uma linha de base para entender o que a gente vai precisar trabalhar. Então, a gente observa se a criança obedece os comandos da professora, se ela compreende, por exemplo, quando alguém a chama, ou se ela escuta um barulho, ela olha para o que está acontecendo. Então, é dessas primeiras observações que a gente tira objetivos. E uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que quando a gente vai trabalhar em escola, e na verdade qualquer intervenção que a gente faz em algum transtorno do desenvolvimento, a gente está lidando com questões muito complexas e múltiplas questões. Então, a gente precisa observar, ver o que acontece e definir metas. E a partir disso, a gente estrutura o nosso trabalho. Mas, assim, essa é só a bordinha, né? O conteúdo a gente define de acordo com as necessidades da criança. Victor, quando você falar, isso mexe mesmo com a gente. Eu me lembro... O Victor não vai lembrar detalhadamente, evidente, mas ele vai lembrar do sentimento, porque foi muito forte. Quando o Victor saiu do ensino infantil e passou para o ensino fundamental, foi uma mudança tão drástica. Foi agressivo. Foi agressivo. Comigo, porque como se eu tinha que, sem essa mediação, eu tinha que dar conta de tudo. E é claro que para mim dava um desgaste maior, eu passei a ter crises, né, mamãe? Isso. Foi realmente muito difícil. Mas aí tem uma coisa que me preocupa, Nicole, e que preocupa não só a mim, mas outras pessoas também, essa questão de quando o profissional não tem a capacitação, o que fazer nesse caso? Bom, quando eu comecei, e eu acho que isso é uma coisa muito importante de dizer, eu não tinha nenhuma capacitação. Eu não sabia nada, nem do que era autismo, nem do que era o Denver, que é o modelo de intervenção que a gente usa, não sabia nada, Victor. E aí, eu fui capacitada.
Então, eu acho que a gente não precisa de ter pessoas que necessariamente já estão prontas. Sim. Mas a gente precisa de ter pessoas que querem buscar o conhecimento, e a gente precisa que as escolas se abram e que sejam mais parceiras da psicologia para a gente poder se comunicar melhor. O que eu percebo é que a gente está vivendo hoje uma mudança de paradigma em vários aspectos, assim. Tanto do ponto de vista da intervenção na clínica, quanto do ponto de vista da escola. E aí é importante que a gente, né, no contexto da educação, perceba que a gente está lidando com novas demandas e que a forma antiga em que era feita já não vai mais dar conta de abarcar e de resolver todas as questões que aparecem na escola. Então é importante que as pessoas que estão iniciando um trabalho de mediação tenham a disponibilidade e o interesse de se capacitar. E aí a gente vai buscar conhecimentos a respeito do desenvolvimento humano, a respeito do comportamento humano, e também a respeito de questões sensoriais. Eu acho que essa interdisciplinariedade permeia sempre o trabalho com o TEA, né? Porque a gente é ser humano, né? Exatamente. Nicole, muitas mães perguntam, pais, a família, de uma maneira geral, eu estou aqui no interior do estado de Pernambuco, digamos, estou aqui em vários locais, e aqui não existe esse negócio de auxiliar, de mediadora, aqui a prefeitura acho que não tem nada a ver com isso, né? As pessoas mesmo, até elas próprias acham que não tem esse direito. Todo autista tem direito à mediação? Sim. Esse é um direito que já é garantido por lei, né? A gente teve em 2012 a Lei Berenice Viana que deixou isso muito claro. Mas o que a gente percebe, né, é que existe uma grande diferença entre esse mundo legislativo e o que acontece na prática. Comprovada a necessidade, e essa é uma parte da legislação, né? Todo autista comprovado a necessidade tem direito à mediação. Tem que ter laudo. Tem que ter um laudo. E muitas vezes a escola diz assim, mas ele não precisa, ele tá tão bem. Mas o que é esse tá tão bem? Né? Ele fica na escola sem ter uma crise? Ele não incomoda? Às vezes esse não tá tão bem é não incomodar. E muitas vezes o que a gente precisa é que a criança se coloque, que a criança se incomode de uma certa forma. Se posicione. Né? Se posicione, isso, ótimo. Mas quando a gente vai observar, o aproveitamento que a criança faz do momento em que ela está na escola é muito pequeno. Porque ele não precisa, ele aceita quando a gente leva ele para o refeitório, ele come, ele faz. Mas na hora que a gente vai ver, o aproveitamento que a criança está fazendo daquele período gigante que ele fica na escola, ou ela, está sendo muito pequeno comparado com o que poderia ser se ele tivesse uma mediação. Nicole, perceba. Não, porque agora tô voltando lá, filho. Você não lembra dessa fase, mas eu tô me lembrando. É que eu quero falar também, deixa eu falar. Mas então primeiro eu, primeirona, ele segundão. Ok, combinado. O negócio é o seguinte, eu me lembro quando o Vitor estava no ensino infantil, que fala assim, não precisa, tá tudo bem, mas não é. Porque, por exemplo, o cérebro do autista tende a querer criar regra para tudo. O Victor tomou um pavor de comida, ele almoçava na escola, tomou um pavor de comida porque, e ele bem pequeno mesmo, 2 anos e meio, 3 anos, não me lembro direito, na hora da refeição, deu a comida para uma criança e a criança cuspiu, a pessoa pegou a comida e deu de novo. O Vitor falou assim, eu não quero mais comer comida porque a gente tem que comer comida vomitada. Então olha a dificuldade, uma coisa boa. Eu já achava que sempre seria assim, né? Exatamente, ele apavorou, não queria mais comer. E você não tinha uma figura para te explicar que não era sempre assim, que essa foi, na verdade, isso tá para mim até para a situação da criança neurotípica. Eu também. Exatamente. Mas isso é um ponto muito importante, Selma, porque às vezes a gente não é sensível à forma como a criança está vendo as situações que ela vive na escola, né? E o mediador tem um termo muito legal. A gente fala que o mediador é uma sombra, que ele está lá observando e vendo o que está acontecendo, mas que a atuação dele vai ser naquilo que é necessário. Ele não é professor, ele não é um cuidador. Ele está ali para
dar um suporte quando esse suporte for necessário. E aí eu fico pensando o tanto que é perigoso a gente negligenciar esse tempo que a criança passa na escola, porque é um ambiente único, que oferece oportunidades de aprendizado únicas. Em qual outro lugar a criança tem a oportunidade de conviver com tantos pares de idade? Sim. Né? Isso entra, inclusive, no que eu ia falar aquela hora que você não deixou, mas aí eu vou falar do mesmo Agora jeito. Eu deixo. Você é é o seguinte, eu passei a ter uma relação muito melhor com os meus colegas de escola, interação social, né? Que é toda cobrada. A gente, na faculdade, quando eu tive uma mediadora que fazia essa tradução do mundo para mim, para eu conseguir agir. Sim. Era um intérprete educacional. Sim. E às vezes são questões pontuais que te auxiliam, né, Vitor? A poder interagir muito melhor e a transitar melhor por esse contexto, né, da faculdade. Sim, com certeza. E dito isso, o que é mais importante, então, na função da mediadora? Nossa, essa pergunta é muito difícil. E eu vou responder com o que para mim foi o mais importante. E eu acho que a qualquer conhecimento técnico, a qualquer técnica, procedimento, eu acho que o que é mais importante na função do mediador é o desenvolvimento de um olhar empático, se colocar no lugar do outro, conseguir compreender o que está acontecendo e tentar pensar como aquela criança, né? No caso, a minha área está sendo mais voltada para as crianças, mas como que está sendo aquilo ali para aquela criança? O que ela está sentindo? Né? E aí a técnica, o conhecimento teórico ampara essa empatia. Eu gosto muito de dar o exemplo da atenção compartilhada, que é uma habilidade muito de base, que é muito importante para a gente compartilhar coisas que acontecem no ambiente. Então, por exemplo, se fizesse um barulho ali, alguém abrisse a porta e eu olhasse, provavelmente a gente ia compreender que entrou alguém. Como que eu me sentiria em um lugar se eu não compreendesse isso? Não é? Nossa, é mesmo. Como que eu me sentiria em um lugar que eu não consigo organizar o mundo sensorial para eu escutar quando as pessoas me chamam? E aí é importante a gente ter esse olhar para entender quando agir e como agir. E também a hora de retroceder. Então, eu acho que o que é mais importante, além da técnica, além do conhecimento teórico, é justamente esse olhar empático, esse olhar amoroso e ser criança. No meu caso, né? Ela parece que é. Parece, mas não, só parece. Olha a carinha, que fofa! Muito fofa, mas Nicole, o que eu queria falar assim, você até me inspirou a fazer uma surpresa aqui. Eu queria mandar um beijo para minha mediadora durante o ano de 2016, que foi aquela que era justamente tão empática e tão humana e fez toda a diferença nesse processo para mim. Então, um beijo, Carla. Pois é, o Victor ficou agradecido e a Carla, que faz pedagogia, agora também está se especializando na área do autismo. Quem conhece encanta, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. Eu falo assim que as crianças que eu pude conhecer foram os meus maiores mestres da faculdade. E eu tive a oportunidade de me desenvolver enquanto ser humano. Eu tive era um convite diário a ser um ser humano melhor, a compreender melhor o outro, a estudar, a me aprofundar mesmo nesse tema que é o TEA, que é um tema tão amplo que envolve tantas coisas, né? Que é por isso que é o fascinante mundo do autismo. Fascinante. Tá vendo, gente? Não sou eu que estou falando, nem é o Victor, é ela. Então, você que é educador, professor, diretor de escola, trabalha na sala de recursos, no contraturno, mediador, cuida e observa a criança, nunca se esqueça disso. Não é a criança que ganha, não. Todos ganham. Sim, todos ganham. Porque realmente Nicole falou uma coisa muito importante. Hoje eu sou melhor por causa do meu filho. Obrigado. É verdade. Eu fico feliz com isso. E é isso, gente. Todo mundo. E não é só o meu filho. Se você se permitir conhecer o autista, né, a conviver com o autista, você vai ser uma pessoa melhor. Assim, os coleguinhas. Então tem pai que fica chateado. Mas como? Esse autista na sala vai atrasar o andamento da turma? Não, gente. Todo mundo ganha. Sim.
Ganha resolução de conflito. Sim, e uma coisa que eu acho importante da gente resgatar é que as escolas também são ambientes de formação humana, né? E voltando, né, a essa fala inicial dessa mãe, como que seria talvez bem melhor se as crianças já tivessem um diálogo com a diferença já no princípio da vida escolar, né? E compreendessem que todo mundo é diferente, que existem diferenças no mundo e que essas condições não significam nada a respeito daquela pessoa. Que a gente precisa conhecer a pessoa para depois formar uma opinião e a gente tem que tratar as outras pessoas com mais amor, com mais empatia. Eu acho que a mediação é uma possibilidade de tornar a escola um ambiente mais empático, a inclusão, na verdade, né? Porque a mediação está a serviço da inclusão. Sim. Então, eu acho que essa é a pegada, assim. Tá vendo, Paty? Tem jeito do seu filho, João Victor, de 10 anos, ser melhor aceito na escola. E você fala assim, mas como? Aqui na minha cidade não tem jeito. Eu e o Victor nos colocamos à disposição de gravar um vídeo para a escola falando sobre isso. E aí a gente manda para você e você reúne os educadores e mostra para esses educadores, porque é isso que a Nicole falou. A gente transforma o mundo quando a gente debruça um olhar cuidadoso em cada ser humano. Não é isso? Obrigada, Nicole. Muito obrigada. Agradeço, gente. É um prazer estar aqui para falar com vocês desse tema que mexe muito comigo e que é tão importante de ser discutido. Vou contar um segredo, mexeu comigo também. Sim. E comigo. Mexeu com você também? Coloque aí no comentário, conta pra gente, conta a sua história, tá bom? E a gente se encontra nos próximos programas. Que eu tô faladeira disso agora, mas é verdade. A gente tá trazendo tanta gente boa que eles não vão vir, nunca mais virão, não. Gente boa a gente repete, viu, gente? Lembra quando eu falei isso, né? Quem a gente não repetiu ainda, a gente ainda vai repetir. Ainda vai repetir, isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Até.